Beleza, galera, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco através do YouTube, através do IPTV, aqui com o canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 8 de agosto de 2022, eu sou o professor Técio Câmara. Você já conhece, sou professor de Biologia aqui do canal Educação. Você já sabe, você já conhece. Nós estamos juntos, né, gente? Toda segunda-feira, aqui com a EG7. Toda segunda. Não tem conversa. Estamos juntos. Tá? E estamos começando mais uma semana de aula, né? A semana começa assim meio devagar, Ismael, porque a gente vem do final de semana um pouco mais agitado, ou às vezes mais tranquilo, descansando. Você começa aquela semana mais tranquila. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia e por conseguinte, nós estamos começando. E que bom, né? Que bom que estamos começando, estamos com saúde também, estamos vivos e vamos lá para mais uma semana de aula. O nosso tema da aula de hoje, galerinha, eu trouxe para vocês mutações e aberrações. Professor, meu Deus, que assunto mais complications. Hã? Que assunto mais complications. Mutações e aberrações. Meu Deus. Pai amado. Gente, é um conteúdo importante. E é um conteúdo que, vez por outra, o Enem gosta de cobrar para você na prova. E aí, meu amigo, como o nosso foco da terceira série do ensino médio e da EJA 7, que é a terceira, é o Enem, então é evidentemente que nós vamos puxar, né? Mais para a parte aí do Enem, né? Claro. E para a gente começar a nossa aula sobre mutações, a gente precisa definir. Eu sou um tipo de pessoa que gosta sempre, quando a gente começa, de definir, né? Definir. Dizer, olha, cara, é isso aqui. Mutação é isso aqui. Eu estou estudando um conteúdo e eu quero saber o que é que ele é. O que eu estou estudando? Sei nem o que é que eu estou estudando. Então, mutação é o quê? Mutação. Quer dizer, mutação é mudar, né? Mudar o quê, professor? Mudar aquilo que há de mais importante nas nossas células. O material genético. Que material genético é esse, professor? É aquele que fica lá no interior das nossas células, lá no núcleo. É ele quem diz, eu vou ter cor da pele X, cor do olho Y, tipo sanguíneo Z, né? Cabelos ondulados, o meu é ondulado e o do outro. Ou cabelos crespos, enfim. Tudo isso é característica que se manifesta a partir do material genético. Tranquilo? A partir do material genético. Então, tem a informação, a receita do bolo, a receita para fazer o bolo inchar, para fazer o bolo gostosinho, né? Tá exatamente no material genético. Ora, a gente até brinca em sala de aula comparando assim. Meu amigo, se você disser para mim como é que faz um bolo, eu posso até aprender vendo você fazer e tal, e pegar a mãe e fazer até sem receita. Mas se você me der a receita, eu faço igual. Né? Se você me der todos os detalhes, eu faço igual. Pois é, a receita para fazer, para construir as características dos seres vivos de um modo geral, e aqui eu não estou falando só de ser humano, tá? Está onde? No material genético.
Está lá no material genético. Então, quer dizer, se eu modifico esse material genético, e aí nós estamos falando agora de mutação, porque se eu modifiquei esse material genético, então dá problema. Professor, me tira uma dúvida. Por que promover mutação? Não é porque, gente, as mutações ocorrem. Sejam elas mutações que ocorram no cromossomo ou no gene, sejam elas como alterações estruturais ou numéricas, elas acontecem. Ponto, encerrou. Não tem o que discutir. Elas ocorrem. E aí, para essas mutações ocorrerem, tem uma consequência. Quando elas ocorrem, tem uma consequência. E é exatamente a consequência, as consequências que eu quero saber quais são. Beleza? Lindo e maravilhoso. Show. Então, alteração ou modificação o quê? Súbita. Olha aqui o que eu estou colocando. Súbita. Em genes ou cromossomos. O material genético, não é isso? Genes ou cromossomos. Podendo acarretar variações hereditárias. Pode. Peraí, professor, mas como assim podendo acarretar? Nem sempre acarreta alterações que são hereditárias? Nem sempre, gente. Sabe por quê? Porque isso vai depender se esse material genético que foi alterado, né, que foi mutado, se esse material genético está localizado numa célula somática ou se ele está localizado numa célula germinativa. Por exemplo, vamos lá, vamos por partes. Se tiver localizado numa célula da tua pele, por exemplo, houve uma mutação num determinado material genético localizado na célula da tua pele. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui. Pois é, como é na célula da tua pele, tu não passa para o teu descendente. Porque a mutação ocorreu na célula da tua pele. E o que tu passa para o teu descendente é o espermatozoide, é o que tem lá no gameta masculino. E no caso da mulher, no gameta feminino. Então, se a mutação ocorre numa célula somática, não vai haver transmissibilidade da informação para os descendentes. Entretanto, se houver essa mutação numa célula germinativa, ou seja, no gameta, aí sim essa informação genética é repassada para os descendentes. Show? Show! Olha aí o que foi que eu coloquei para vocês, porque esse texto aí, ele é bem interessante. É o texto retirado lá do filme X-Men. X-Men. O filme. É massa, né, cara? Tu achou demais. Tu é doido. Gosta de X-Men? Ismael. Assistiu X-Men? É massa, né? Cara, é bom demais. É muito bom. Eu gosto demais. Sou doido pro filme. E lá no filme dos X-Men, logo no comecinho, tem esse texto aí, que diz assim. Agora eu quero que você feche seus olhos aí, né? Faça um exercício mental de que você está ouvindo a voz do professor Charles Xavier. Bom, eu tenho muita coisa a ver com o professor Charles Xavier. Eu sou professor de biologia, ele também é. Eu sou careca, ele também é. Tudo bem, ele não anda, eu ando. Tem essa diferençazinha aí, né? A outra diferença, o Charles Xavier é rico, né? Eu não sou. Então, também isso é importante. Mas vamos lá, faça um exercício mental bem aí. Fecha os olhos e imagina que nós estamos tratando de você assistindo ali o filme, logo no começo, aparece esse texto. Diz assim: mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante no planeta. O processo é lento,
E normalmente leva milhares e milhares de anos. Porém, a cada centena de milênios, a evolução dá um salto para frente. Aí começa o filme. X-Men. O filme. Aí começa lá aquela cena lá do Magneto sendo separado dos pais dele, lá no campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha. Que é o primeiro momento em que ele manifesta. Volta para mim aqui, o Dornelles Júnior. Daniel Dornelles. Volta aqui. Só para mim. Aqui a cena lá do Magneto manifestando o poder dele lá. Ó. Ele ainda é adolescentezinho. Ele. Momento. Criançazinha assim. Sei lá, 10 anos. E aí ele tá lá no campo de concentração, chovendo. Os soldados alemães ali separam, acham de separar o Magneto dos pais. Claro, ninguém sabia que ele era um mutante, evidentemente. E aí ele começa a ficar com raiva. Ele, ó. Aí ele começa a puxar ali, porque os caras seguram ele. E ele começa a entortar o portão. Rapaz, tu é doido. Aí o cara vai lá dar uma pancada lá de espingarda na cabeça dele. Aí ele desmaia, pronto, para. Cara, obviamente que aquilo que você viu lá como primeira cena do filme e tantas outras manifestações de poderes, na verdade, não vai acontecer. Mas, professor, eles não chamam os X-Men de mutantes? Sim, sim. Eles chamam os X-Men de mutantes. Eles chamam. Mas a mutação a qual eles se referem, né? É aquela lá. A do Wolverine, alta capacidade regenerativa. A do professor Charles Xavier, capacidade de se comunicar telepaticamente com outras pessoas. Né? O que mais? A tempestade, controla os raios. A vampira, que suga a força vital da pessoa. Não é? O que mais? O ciclope, que tem aquele raio nos olhos. Enfim, todas aquelas características que nós conhecemos muito bem. Ora, mas rapaz, a pergunta é, e isso não acontece na prática? Ismael, você queria ser um mutante? Você queria ser um X-Men? Que é isso, rapaz? Eu queria. Então preste atenção. Pois é, mas você não ia ser não, viu? Eu também não. Nem que quisesse. Por quê? Porque aquilo ali não existe. Então, filme de ficção científica. Filme de ficção científica. O Magneto, né, que controla lá o metal, que foi quem eu falei aqui, por aí vai. Não tem como. Não tem como. Para eu ser um mutante, eu teria aqui, no caso do Magneto, eu criaria um campo magnético ao redor desse microfone, de modo que eu poderia mexê-lo. Para tudo quanto era lugar aqui, sem tocá-lo. Não é isso que vai acontecer. Porque aí é ficção científica, é diferente. Agora, mutação ocorre. Não desse jeito. Aliás, não com essa consequência. Mas ocorre. E é o que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Olha aí, cara, alguns exemplos tristes, né, de mutação. Professor, eu acho que cabe uma pergunta muito interessante. Certa vez um aluno me fez a seguinte pergunta. Pergunta que eu... Sinceramente, eu só ouvi essa pergunta uma vez. Uma vez. Eu achei muito legal, cara. Perguntou assim, professor, por que na grande maioria das vezes uma mutação, quando acontece, traz uma característica ruim? Olha, cara, essa pergunta é show.
Por que que uma mutação, quando acontece, na maioria das vezes, traz uma consequência ruim? Essa pergunta, ela é lindíssima. E a resposta é interessante, no mínimo. Por que que na maioria das vezes, quando a mutação acontece, traz uma característica ruim? Olha para cá, ó. Olha para cá. Olha aqui, ó. Não sei, tá? Acho que isso aqui é um carneirinho, né? Eu acho, não sei. Com várias pernas, várias patas. Deixa eu ver, 2, 4, 6, 7 patas. Né? Um cãozinho, ó, a pacoa mais linda do mundo. O bichinho tem uma caudazinha na cabeça. Uma caudazinha na cabeça. Esse outro eu não sei o que é. Mas só tem um olho. Bem no meio. Né? Então, cara, obviamente que essas características aqui, elas não são boas. É claro. É claro que essas características, elas estão trazendo uma desvantagem evolutiva. E essa é a resposta. Por que que as mutações, a maioria das vezes, quando acontecem, trazem uma característica ruim? Às vezes deletéria. Pergunta interessante. Porque os organismos estão adaptados ao meio em que ele vive, em que eles vivem. O peixe está adaptado ao meio em que ele vive para ser peixe. O pássaro adaptado ao meio em que ele vive para ser pássaro. O ser humano adaptado ao meio em que ele vive para ser ser humano. Então, evidentemente, que qualquer característica, a mais ou a menos, que venha a surgir no decurso do processo evolutivo, tem uma chance muito grande de trazer algo ruim. Tem uma chance enorme de trazer algo ruim. Então, meu amigo, você tem que observar o seguinte: a desvantagem está porque o organismo está adaptado ao meio em que ele vive. É só por isso. Beleza aí, pessoal? Até aí tudo tranquilo? Muito fácil de entender. Vamos passar, hein? Vamos passar. Tá, professor, e como ocorrem as mutações? Como é que elas ocorrem? Bom, pessoal, as mutações ocorrem de várias formas. Várias. Mas olha, várias formas mesmo, tá? Claro que o cerne do processo de mutação é, na verdade, a alteração do material genético. Isso é o cerne. É o núcleo do negócio. É a alteração do material genético. De que forma? Aí nós vamos discutir na nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto são células normais. Células normais. Tá aqui a célulazinha bonitinha, lindinha aí, maravilhosa. Show de bola. Aí nós temos o item 2, processo de divisão celular. Processo este acontecendo de maneira normal. O DNA se duplicando normalmente e por aí vai. Item 3. A célula que sofreu uma alteração através de agentes carcinogênicos. Agentes carcinogênicos. 3. 4. A reprodução celular. Ora, se esta célula sofreu uma alteração em seu material genético, a consequência lógica disso será o quê? Uma célula originada de outra
cujo material genético está alterado, ou seja, problema. No item 4 você tem reprodução celular. E aí, no item 5, você tem aí o câncer propriamente dito, né? Que são células que sofreram mutação, que invadem, podem ter um potencial, depende da situação, cada caso é um caso, de invadir, tá? Outros tecidos e órgãos e assim vai. Tranquilo? Show, lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Gente, volta aqui para mim, Dornelles. Daniel Dornelles. DD. É o D2, Daniel Dornelles. Olha, presta atenção. A situação da alteração do material genético é uma situação complicada. Porque nós temos aqueles casos em que o indivíduo já nasce com esse problema, né? Já nasce com essa alteração, com essa mutação, nós vamos estudar algumas aqui. Aqui nós temos vários exemplos. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, o que mais? Síndrome de Patot, síndrome de Edwards. Enfim, cara, uma quantidade enorme. Nós vamos estudar algumas delas aqui, né? E tem aquela alteração também que acontece quando o indivíduo adquire essa mutação no decorrer de sua vida. Adquire a mutação no decorrer da sua vida. Aí a situação é diferente, que pode resultar em várias coisas, né? A gente quase não ouve falar, mas de vez em quando você tem cachorrinho de estimação, um gatinho, alguma coisa, morreu de quê? De câncer. Mas câncer, eu nunca nem ouvi falar de câncer em cachorro. Meu amigo, acontece em qualquer ser vivo multicelular. Pode acontecer em qualquer ser vivo multicelular, cara. E detalhe, quanto mais complexo esse organismo for, quanto maior for a variedade de células, você tem uma chance de ter um número maior de tipos. Claro, né? E é o que nós vamos ver aqui. Põe na tela, por favor. Vamos lá. Importância das mutações. Eu disse a você que a mutação, ela normalmente traz desvantagens. Ela normalmente não traz vantagem, gente. Nenhuma vantagem. Nenhuma. Ela normalmente traz desvantagens, grandes desvantagens, né? Porém, essas desvantagens, que são, numa boa parte das vezes, deletérias. Peraí, professor, como assim deletérias? Porque normalmente, essa mutação ela é tão ruim, traz consequências tão drásticas, alterações tão profundas no organismo do indivíduo, que ele não sobrevive. Muitas dessas mutações são causas de aborto espontâneo, né? Muitas dessas mutações são causas. A mulher está aqui, está gravidou, papapá e tal, bonitinho, fez plano, num determinado momento do desenvolvimento embrionário, ela aborta. Mas, meu Deus do céu, eu sou normal, meu marido é normal, tive aí esse sangramento, esse aborto e tal. Bom, pode ser várias razões. Aí é você junto com o seu ginecologista ou com a sua ginecologista que vão discutir sobre isso. Mas pode sim ser uma mutação no feto que é incompatível com a vida. E como Deus é perfeito, Ele não permite que nasça. Ele não permite que nasça. E aí, meu amigo, o desenvolvimento embrionário é abortado. Aí tem todo aquele trauma, eu perdi meu filho e tal, tantos planos que eu tinha feito com meu marido, e papapá, lalala, lelele. Eu sei.
mas às vezes a gente não entende, né? Os desígnios de Deus. Lá em Provérbios diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Beleza? Olha o que a galera de Lagoinha está perguntando. Professor, esse exemplo de mutação que você... Não, peraí. Que foi mostrado, são em células somáticas, eu acho que ele está se referindo, a Lagoinha está se referindo aí, ao caso anterior do câncer, eu acho. Se eu não estou enganado. Sim, Lagoinha. Sim, se for do caso anterior, sim. Lagoinha, estava vendo que tem 2 tipos nas células somáticas e nas germinativas. Podem ser herdadas. Isso, exatamente. Foi o que eu acabei de explicar aqui, Lagoinha. Quando a mutação ela é na célula somática, tá? Ela não é herdada, né? Não é herdada, porque atinge apenas o indivíduo. Mas quando é em célula germinativa, aí sim, ela é herdada. Tá bom? Show de bola? Pronto. Então tá aí, mutações. Vamos classificar? Fazer aqui uma classificaçãozinha legal? Porque eu acho bom, cara. Quando você faz a classificação de alguma coisa, você tem como pontuar. Ó, isso aqui é aquele tipo acolá, ó, isso aqui é aquele tipo ali. Valeu, Lagoinha. Obrigado, professor. Por nada, meus queridos. Aí qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, não só Lagoinha, mas os outros polos, que também estão conectados conosco, Colônia do Gurgueia, Guaribas, Hugo Napoleão 1, Lagoinha do Piauí 3, Novo Santo Antônio, São Francisco do Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Por favor, cara, coloca aí, né, a sua dúvida, que a gente está aqui para esclarecer, tirá-las todas. Então vamos lá, gente. Mutações, elas podem ser espontâneas ou induzidas. Eu estou aqui logo falando das espontâneas. Já vou falar das induzidas. Por enquanto, vamos lá para as espontâneas. Professor, mutação espontânea? Como assim? O nome é autoexplicativo, né? Aquela que acontece de maneira natural, sem influência externa. Não teve uma fonte externa que foi a fonte da mutação. Não teve. Então, isso é o que nós chamamos de mutação do tipo espontâneo. Professor, essa mutação do tipo espontânea, ela ocorre pelo quê, então? Ela ocorre porque a tua célula foi se dividir e toda célula, quando se divide o material genético antes, tem que duplicar. E na hora da duplicação houve um erro. O material genético duplicou imperfeitamente. Ou porque houve um erro lá na meiose, durante a formação dos gametas. Ou porque houve erro nos processos celulares, de um modo geral. Mas não tem influência externa. Então, de novo, se não tem influência externa, a mutação é do tipo o quê? Tá certo? É espontânea. A mutação é do tipo espontânea. Porque não tem influência externa. Tá? Não tem. Então ela é espontânea. Ela, quando tem influência externa, aí ela não é espontânea, ela é o quê? Induzida. Olha o nome aí. Quando tem influência externa, ela é do tipo induzida. Tranquilo? E ela sendo induzida, ela pode ser induzida por agentes físicos ou por agentes químicos, né? Agentes físicos, radiação, raio-x, radiação alfa, beta, gama, radiação ultravioleta do sol, por exemplo. Mas, professor, a radiação ultravioleta do sol me disseram que ela é boa. Ela é excelente. O excesso dela é que é problemático, mas ela mesma é boa. Tá? É excelente. Principalmente para produzir o quê? Para produzir vitamina D. Também induz as células a produzir melanina.
né? Pegou um solzinho, o cara, eita, fulano estava na praia, toda bronzeada. Ontem eu levei minha filha pra área de lazer, e aí a menina parece que, sei lá o que foi, nasceu, foi numa piscina. Rapaz, cara, a menina vê piscina todo dia, cara. Parece que... Aí eu levei e disse, ó, nós vamos tomar um banhozinho. E ela olhando pra mim. Eu vou lhe deixar na piscina aqui um pouquinho, né? Piscinazinha de infantil e tal. Tem a boiazinha dela lá pra afundar, piscinazinha rasinha. Aí você vai, toma um banhozinho, depois você vem pra mesa, come alguma coisa, espera um pouquinho, descansa, passa ela chama protetor solar, ela não sabe chamar protetor. Até uma música, passa o protetor solar. Ela sabe cantar essa músicazinha, eu não sei nem que música é essa. E aí ela, rapaz, foi aqui dizer, não, você vai ficar 100% na piscina. Ela ficou 100% na piscina. Meu amigo, essa menina de noite, hora de noite, tardezinha, quando a gente encerrou, bora embora. Bora, vamos, né, vamos pro nosso apartamento, bora pra casa. Subimos pro apartamento. Rapaz, essa menina, quando levou para banhar, ali pegou sol, produziu melanina demais. Professor, mas ela vai voltar à cor que ela era antes? Vai, claro, lógico, né? É óbvio. Cara, mas tá linda. E ela achou bom o bronze, que toda hora ela chega para mim e diz assim, pai, que tal? O senhor achou aí? O senhor gostou? Mostrando o bronze, olha. Show bom. Então, gente, em excesso, professor, mas aí não pode ser demais, né, professor? Não, claro que não, gente. Eu até digo que nós vivemos a cultura da heliofobia, o medo do sol. De modo que se eu for fazer aqui uma dosagem de vitamina D em cada um de nós aqui no estúdio, em mim também, tá? Eu estou me colocando aqui também. Provavelmente a nossa vitamina D vai estar lá embaixo. Professor, quem é mais escuro tem mais vitamina D, quem é mais claro não tem nada a ver com isso. Aí é a melanina, não é vitamina D. A vitamina D é outra coisa, não tem nada a ver, tá? Beleza? Lagoinha do Piauí, estou gostando da participação da galera de Lagoinha, olha aí. Professor, a talidomida é um fármaco que causa mutação. Ô, galerinha de Lagoinha do Piauí, muito bem, é verdade sim. Hoje a talidomida, ela não é mais utilizada comercialmente no Brasil. Exatamente porque durante muitos anos ela foi utilizada, né? E esse medicamento ele tem efeito teratogênico. Olha o nome, teratogênico. O efeito teratogênico provoca má formação, alterações no feto, né? E aí, depois que houve a confirmação de que a talidomida era uma substância teratogênica, então ela foi prontamente banida das prescrições médicas. Ela não é só que ela pode fazer mal, ela vai fazer mal. Existem resoluções que proíbem a prescrição da talidomida. A não ser em algumas situações, aí no caso, em mulheres que não estão grávidas, né? Mulher que não está grávida, é outra história. Que aí você tem um tratamento para alguma outra coisa, mas não sendo em mulheres grávidas, ela é altamente não recomendada. Mutações químicas. Agentes metilantes, sais de metais radioativos, alcatrão, brometo, benzeno, benzopireno. Se vocês pararem num posto de gasolina, né, você vê lá que a bomba de gasolina, ela tem uma informação assim, ó. A gasolina contém benzeno, substância cancerígena. Não é assim, essa substância pode causar câncer. Não, ela causa câncer.
O benzeno é uma substância altamente perigosa. Professor, não seria o caso dos caras? Porque eu vou lá para abastecer uma vez na semana, né? De 2 em 2 semanas, dependendo do meu carro, dependendo do consumo, dependendo, né? Mas e o cara que está lá todo dia, ali abastecendo o meu carro, o seu carro, a sua moto, a minha moto, enfim, né? Que está ali abastecendo. Esse cara, ele não está exposto a mais possibilidade de câncer do que você que vai lá abastecer só e sai? Tá, claro, óbvio. Então o ideal seria que ele utilizasse os chamados EPIs, né, equipamento de proteção individual. Esse é o ideal. Claro. Se ele utiliza um EPI, um equipamento de proteção individual, que evita que ele entre em contato, ou entre em contato minimamente com a gasolina, com os vapores da gasolina, porque a gasolina é um composto altamente volátil. Ele evapora com muita facilidade, né? Ela evapora com muita facilidade. E ali aquela volatilidade daquela solução, naqueles vapores, ela elimina, dentre outros componentes, o benzeno. E, cara, é altamente perigoso. O ideal é você trabalhar utilizando aquelas máscaras de proteção individual, né? Aqueles EPIs. Aquela máscara lá, não é essa máscara nossa que a gente usa aqui de Covid, não. Não, é outra, apropriada para aquilo ali. É o ideal. Lagoinha, muitas pessoas nasceram com malformações nos membros por conta dessa medicação. Exatamente, Lagoinha. Na verdade, não é só em membro não, tá, Lagoinha? É no corpo todo. São várias as áreas em que a talidomida atua, tá bom? Muito bem. Bom, mas a mutação ela também pode ser o quê, professor? Ela pode ser hereditária, ou quando ela for em célula germinativa, ou ela pode ser somática. Essa não passa de um indivíduo para o outro. Né? Germinativa ou somática. Germinativa é hereditária, porque ela aconteceu lá no óvulo, ela aconteceu lá no espermatozoide. Essa é. Né? Mas a somática não. A somática, ela não é hereditária, porque ela não será transmitida para o descendente, porque ela acontece apenas nas células somáticas. Né? Durante a mitose, por exemplo. Realizando a síntese proteica, né? Síntese de proteína, processo de transição e tradução. Muito bem, esses casos, aqui é uma outra classificação já, né? Levando em consideração outro critério, que eu estou levando em consideração a localização na célula, se é em uma célula somática, se é uma célula germinativa, estou levando em consideração isso daí. Show! Show lindo e maravilhoso. Cara, muito bom, esse assunto é bacana. Olha o cariótipo humano. Olha o cariótipo humano aí. Quando eu fiz Biology na University Federation of Piauí, é biologia na UFP, viu? É porque dá uma enfeitadazinha que é para... meu professor de citogenética, ele fez uma pergunta assim. Eu não tinha me tocado, cara, achei legal essa pergunta. Isso ficou na minha cabeça. Não, eu quero saber a resposta, quero saber a resposta, quero saber a resposta, quero saber a resposta. Mas, que pergunta foi essa, professor? Me perguntou o seguinte. Meus queridos, tá todo mundo lá na sala de aula, tá, assistindo a aula, tudo quietinho, que é doido para aprender biologia. E ele perguntou, vocês podem me dizer por que mutação, quando acontece nos 5, 6, 7 primeiros cromossomos, 8 primeiros cromossomos, ela é letal? O indivíduo não sobrevive? Eu digo, peraí, macho, o que é? Aí começaram a perguntar, começaram a responder. Professor, eu vou botar o cariótipo aqui para você. Ele botou um cariótipo, assim, mais ou menos como esse, outro modelo lá, mas mais ou menos como isso aí. Botou um cariótipo lá qualquer. Aí mostrou o cariótipo para todo mundo. Ó, gente, tá vendo esse cariótipo aqui? Aí todo mundo olhou, ele deixou lá, na tela.
todo mundo olhando lá, projetado no slide. Aí aqui, ó, o 1 aqui, ó, né? O 2, o 3, o 4, o 5, vou botar até o 6, o 7, o 8, pronto, tá bom. Até o 10, pronto, 9, 10, tá aí. O nosso cariótipo, o que é o cariótipo? O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma espécie. Conjunto de cromossomo total de uma espécie. Total. E o que é o genoma? Genoma é apenas a metade. A pergunta dele foi, por que quando você tem alguma alteração nos primeiros cromossomos, até os 10 primeiros cromossomos mais ou menos, essa alteração o indivíduo não sobrevive? É isso que ele quer saber. Eu vou voltar aqui que o pessoal de Lagoinha estava pedindo aqui, só para fazer um printzinho aí rapidinho, desse slide anterior. Tá? Só um printzinho rápido. Porque copiar não dá tempo, senão a aula não anda. Infelizmente nós não temos tempo, mas pelo menos fazer um print bem rápido aí, para a galerinha poder se apropriar aí do conteúdo, tá? Volta para mim aqui, ô Dornelles, por favor. Eu vou deixar esses 30 segundos finais e vou aproveitar intervalo de 3 minutos e a gente volta na sequência. Até já.